nosso meio, um assunto aparentemente deveria ser um assunto fácil de falar, mas é interessante que, fazendo uma rápida recapitulação de nossas vidas, né, nós podemos resumir a estrada que nós chegamos até hoje, podemos resumir numa palavra: amor de Deus. A palavra diz que, se a gente colocar numa ferramenta de pesquisa, amor, quantas vezes aparece nas escrituras, quantas referências, a gente vai conseguir falar que está aí a tamanha complexidade e ao mesmo tempo simplicidade do assunto. Amor. A palavra diz que coloca a essência de Deus como amor. Deus é amor. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então são várias passagens, né? E a palavra vai até o último minuto, até o último dia de fôlego de vida. A palavra, Deus vai nos orientar, nos ensinar, vai falar conosco acerca de amor. E à medida que o tempo vai passando, se torna algo como que, talvez até subjetivo, algo meio estratosférico, meio difícil de aplicar. E é interessante que a palavra, sempre que ela fala para o homem também no sentido prático. Não apenas no sentido de conhecimento e no sentido de entendimento, mas é prática. O que significa prática? De segunda a segunda, de domingo a domingo. Seja qual o ambiente que nós nos encontremos, isso é prática. E a palavra sempre vincula o entendimento que Deus nos dá, a sua palavra, e esse entendimento, a base é a palavra, ele vai vincular isto à prática. E Deus considera isso a perfeição. Além disso, então, a gente pode resumir que estamos aqui porque Deus nos amou. Seria difícil com palavras explicar, mas a palavra diz, olha, amor é algo que mais o que a gente precisa saber em termos de entendimento do porquê. Por que isso, Deus? Por que amor? Em algum texto, alguma palavra sempre vai apontar para o amor de Deus. E Deus coloca o amor como um mandamento para nós, cristãos, nós nascidos de novo, nós, filhos de Deus. Ele coloca, alguém pode falar, eu não devo nada a ninguém, deve. Romanos 13:8 fala, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque a gente sempre vai ficar devendo nessa área. E a palavra diz, olha, a ninguém devais nada, a não ser o amor. Porque a gente sempre vai dever algo nessa área. Só que essa dívida, o dever de ter que melhorar, e Deus vai nos ensinando para a gente melhorar os nossos passos. Para que a gente não manqueje, mas a gente tenha passos retos. Passos na palavra dele. A palavra diz, Filipenses 1, 9 e 10, que o apóstolo fala que o vosso amor cresça mais e mais. E outras passagens falam do amor crescer. Interessante isso. Então o amor vai crescendo, precisa crescer no nosso meio. E esse amor também se reflete, né, na ajuda aos irmãos. A palavra também diz, se você vê algum irmão necessitado e não ajuda, como o amor de Cristo está em você, também esse tipo de amor, ajudar uns aos outros, não apenas uma ajuda material, mas muitas vezes, sempre também uma ajuda espiritual, uma ajuda de ligar, uma ajuda de orar junto, uma ajuda da gente, e a palavra diz, interessante a definição, e aqui eu queria deixar vamos ver o entendimento desse amor, que a palavra diz que Deus é amor. E Jesus fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Jesus de novo vincula amor ao seu mandamento, a palavra. Porque os mandamentos dele estão na palavra, estão nas escrituras. E ele vincula amor à obediência às escrituras. E a gente começa a ver que o amor começa a tomar forma. O amor toma forma na nossa vida prática. E seja o relacionamento de marido e mulher, seja o relacionamento de pais com filhos, seja no relacionamento nós como empregados de um lugar,
como funcionários, como chefes, nós estamos para sempre marcados pelo amor de Deus. E isso vai ter que fazer com que a nossa prática espelhe essa marca de Deus em nossas vidas. Senão, algo está errado. E quando eu digo senão, é que a palavra nos orienta a não permitirmos estes senões. Então, o entendimento do amor, e aqui a gente vê que Deus é amor, então a origem é de Deus, é Ele que dita as regras. É igual a religião. O homem tenta estabelecer o seu próprio caminho em relação a Deus, mas não é assim que funciona. Deus dita as regras, ao homem cabe crer e obedecer. A mesma coisa é o amor. E a gente precisa afastar um pouco aquela ideia de amor que a gente ouve. Às vezes até conceitos, frases aparentemente sábios, que a gente pode ver no Facebook, pessoas, autores falando sobre o amor. Mas eu vou ser bem sincero, irmãos, e a gente tem que ser assim. Tudo deve ser filtrado pela palavra. Há muito consolo vindo através da mentira. Há muitas palavras de amor em Facebook que são mentirosas. A gente pode até se emocionar, achar bonito, mas é falso. Como falso? Você confronta com a palavra. 1 Coríntios 13, ele vai definir o amor segundo o seu autor, que é Deus. Deus é o autor. E ele diz, o amor, segundo o critério que eu estabeleci, é assim. É fácil a gente compreender que existem amores, e ainda que a gente chame de amor, e a Escritura chama de amor, mas não é amor bíblico. Alguns são fáceis. Quer ver um exemplo? O amor ao dinheiro. Acho que todo mundo vai concordar que o amor ao dinheiro não é um amor bom. Porque é um amor que coloca algo material na frente de algo, de uma pessoa, de um ser humano. Dificilmente alguém vai falar assim, não, amor ao dinheiro é uma coisa boa. As pessoas compreendem que é uma coisa nociva. Porque ultrapassa o simples uso do dinheiro para você suprir as suas necessidades materiais. Vai além disso, se torna um Deus que te aprisiona. E esse Deus não precisa te tornar milionário. Tem pessoas amando o dinheiro com bem menos. Mas aquela busca frenética, desenfreada por mais e mais. E aí eu pergunto, e depois de tudo isso, desse mais? E Jesus fala uma parábola do homem que junta muito dinheiro, ganha muito dinheiro, ele destrói os celeiros, constrói outros e fala, minha alma, sossega agora, goza a vida, aproveita, agora chegou a hora de aproveitar. E uma voz diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então Deus coloca limites, até no nosso trabalho, até na nossa busca, por tudo, há um limite. Que não pode ser algo que passe aquilo que é de Deus. Tentaram Jesus, e essa devemos pagar imposto a César? Ele fala, a César o que é de César. Tem que fazer a sua parte. Agora, a Deus o que é de Deus. Então, o amor, por exemplo, em 1 Coríntios 13, é uma definição. Há várias características do amor de Deus. Esse é o amor verdadeiro, o resto, lixo. Mais bonito que seja, por mais comovente. Mas por que isso? Porque a intenção tem que ser aquilo. Você pode falar palavras bonitas, mas a intenção não ser a intenção que Deus coloca. Boas obras seria uma boa definição? Não seria. Se alguém fala mal de um traficante e for numa comunidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, vai chegar para uma senhora, essa senhora vai falar para você, olha, cala a sua boca, porque esse homem que você fala que é mau, um dia meu filho estava quase morrendo, e ele foi lá, pegou o dinheiro e bancou e ajudou, meu filho está vivo graças a ele. Então, boas obras não dá para definir. Ou, de repente, as boas obras vão se tornar um substituto. Eu não preciso de Deus para fazer boas obras. Ainda que nós tenhamos que fazer, mas com a intenção de consequência da salvação. Não vem antes, vem como depois de alcançados por Deus. E ele coloca, olha, ajude o irmão necessitado, ele fala da oferta que a igreja dava na igreja, e Paulo orienta, exorta que continue isso. Para o progresso da obra, isso mostrava o amor. Então, irmãos, o conceito, 1 Coríntios 13, que ele fala do amor, ele coloca, por exemplo, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. O amor de Deus, ele não vai deixar nós nos alegrarmos em uma prática contrária à sua palavra. Por isso que o cristão, quando nós pecamos, quando nós
nós ferimos alguém, e isso deve continuar, a gente sente um pesar no coração. Sabe por quê? Porque o amor não vai deixar nós nos alegrarmos com a injustiça. Injustiça, práticas contrárias à justiça de Deus. Tudo aquilo que é pecado, aos olhos de Deus, é injusto. É um jugo colocado nos ombros do homem. E muitas vezes nós colocamos o jugo sobre os nossos ombros. A palavra nos manda vivemos unidos. Ó, quão bom o Salmo 133. Vamos abrir o Salmo 133? Bem conhecido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a palavra diz que essa união é em amor. Não é apenas algo, um grupamento de pessoas uma ao lado das outras, uma união, né? Um conjunto de pessoas. Não. E a palavra diz, o amor é o vínculo da perfeição. Ela vai vincular, ela vai tornar isso perfeito. Então, no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver unidos em amor é bom, é suave. E ele coloca, olha, isso aí, se você chega nesse ponto, é como ser dois. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Interessante, irmãos, que ele fala assim, olha, e a palavra mostra em Êxodo, quando Arão foi ungido, e Deus falou assim, olha, você vai ungir Arão e seus filhos para os santificar. E aí, quando Abraão, ele unge Arão, aquilo vem com azeite, aquilo vem com uma unção sobre ele. Então, viver em união, o salmista compara, é como esse azeite, é como uma unção. Viver unidos em amor é como uma unção de Deus. Por isso que às vezes a gente espera coisas espetaculares de Deus. Irmão, impõe as mãos sobre a minha cabeça, unge a minha cabeça. Aí Deus fala, viva em amor. E isso tem um peso tremendo sobre as nossas vidas. É como se fosse uma unção. É como se você estivesse sendo ungido. É algo espiritual demais. Esse assunto é um assunto extremamente espiritual. Por isso que é um dos assuntos, é o primeiro mandamento que Deus fala. E Jesus fala, olha, eu vou dar aquele mandamento que desde o princípio ouvistes. Na ceia, foi o maior exemplo de Jesus com os seus filhos de união, de amor. O maior exemplo nós fizemos, acabamos de... E Jesus fala, faz isso em memória de mim. Não é só em memória do ato, é em memória do ato de tudo que o ato representa. Senão é apenas uma alegoria. Se o ato não representa nada, é um teatro. Mas nós entendemos e nós percebemos o ato, o que significa o corpo de Jesus, o seu sangue. E ele fala, olha, o amor esteja entre vocês. O Salmo 133, irmãos. O amor, viver unidos. E aí ele fala, irmãos, independente. Olha, quantas bênçãos são desperdiçadas, porque, vou pegar aqui exemplo de casamentos, não há união. Se aí fora, a gente até compreende, apesar do que há casais aí fora, que nem cristãos são, que são bem unidos, há famílias bem estruturadas. No nosso meio tem que haver uma diferença. Não é possível que seja igual. Nós não podemos ser igual. Ah, porque vocês são melhores? Não. Porque não pode uma árvore boa produzir frutos ruins. Então, se nós temos, e nós falamos que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter ações e reações diferenciadas. Não por sermos melhores, mas porque aquele que habita em nós é maior do que o que está lá fora. E o que está no mundo já é maligno.